Minha família sempre dizia que eu era sensível demais, até o dia em que o xerife subiu na varanda deles com documentos que traziam o meu nome. Nada de gritos, nada de avisos, só o som do mundo deles se partindo enquanto me olhavam como se eu tivesse reescrito todas as regras da noite para o dia. Eu não discuti, não ofereci consolo. Simplesmente dei um passo para o lado e deixei a verdade cair. Porque uma semana antes, no aeroporto de Denver, eu tinha descoberto exatamente o que meus pais pensavam de mim. Uma passagem cancelada, 2 mensagens de texto, e no momento em que as li, tudo na nossa família mudou. Se você tivesse me conhecido alguns anos atrás, talvez tivesse presumido que eu vinha de uma daquelas famílias calorosas e barulhentas que lotam as mesas das lanchonetes nas manhãs de domingo. As pessoas costumavam dizer que eu tinha um rosto gentil, do tipo que só poderia ter crescido cercado de carinho. Eu nunca corrigia ninguém. Era mais fácil do que explicar a verdade que minha família amava o controle muito mais do que jamais me amou. Crescendo, minha mãe tratava minha irmã mais velha, Leia, como um prêmio de edição limitada. Leia ganhava roupas novas, um quarto decorado, fotos emolduradas cobrindo todos os corredores. Eu ganhava sermões sobre gratidão, roupas usadas de vizinhos e um lugar no chão durante as festas, quando as cadeiras eram reservadas para as visitas. Meu pai não era quem iniciava o incêndio, mas sempre ficava perto o suficiente para aquecer as mãos. Ele dava um sorrisinho, dava de ombros ou fingia que não ouvia os comentários que mais machucavam. Era assim que ele escolhia o lado dele. Quando fui para a faculdade, já tinha sido expulsa daquela casa 2 vezes, uma por responder, outra porque Leia não gostava de dividir o banheiro. Os invernos perto de Denver têm outro peso quando você está do lado de fora, com 17 anos, segurando um saco de lixo cheio de roupas. Mas sobreviver àquilo me ensinou algo: se eu queria segurança, teria que construí-la sozinha. E eu construí silenciosamente. Trabalhei durante toda a faculdade, peguei todos os estágios que ninguém queria, estudei planejamento financeiro tarde da noite na biblioteca do campus, que cheirava a carpete velho e pipoca queimada de micro-ondas. Anos depois, quando finalmente me mudei para o meu pequeno apartamento com vista para o lago, não era nada luxuoso, mas era meu. O porteiro sabia meu nome. Meu filho, de 6 anos e de fala doce, finalmente tinha um quarto onde ninguém mandava ele sair do caminho. Ele é a única pessoa na minha vida que nunca me fez sentir que eu ocupava espaço demais. Meus pais nunca entenderam que a minha distância não era rebeldia, era proteção. Mesmo depois que me tornei consultora financeira, mesmo depois que comprei meu apartamento e construí uma vida a partir do nada, eles ainda me tratavam como a filha reserva. Leia continuava sendo a estrela, a filha dourada com o marido perfeito, os filhos impecavelmente montados, a família inteira se dobrando para agradá-la. Então, quando economizei para uma viagem curta, uma pausa minúscula que eu mesma tinha conquistado, não contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para meu pai, nem mesmo para Leia. Eu só queria alguns dias tranquilos em que ninguém pudesse me alcançar, exigir algo de mim ou me diminuir. Mas segredos não sobrevivem muito tempo na minha família. E no momento em que minha mãe descobriu que eu sairia da cidade, tudo começou a desmoronar. A manhã da viagem parecia estranhamente calma, daquele tipo de silêncio que faz você acreditar que talvez, só talvez, o universo esteja te dando uma folga. Saí cedo do meu apartamento, dei um beijo no meu filho e prometi trazer algo pequeno da loja de lembranças do aeroporto. Ele acenou da porta, com o cabelo ainda bagunçado pelo sono. E, pela primeira vez em semanas, eu me permiti respirar. O aeroporto internacional de Denver estava do jeito de sempre, uma colcha de retalhos de malas rolando, vapor de café e viajantes meio acordados. Eu me misturava perfeitamente jeans, um casaco longo, cabelo preso. Nada em mim sugeria algo fora do comum. Nada sugeria que, em poucos minutos, tudo que eu acreditava sobre minha família iria se partir ao meio. Quando cheguei ao balcão de check-in, entreguei meu documento e o código de confirmação, já imaginando como seria bom desligar o celular assim que embarcasse. A atendente escaneou minha passagem, fez uma pausa e escaneou de novo. As sobrancelhas dela se aproximaram de um jeito que reconheci na hora. Não era confusão, era desconforto. Ah, deixa eu verificar uma coisa, ela disse, os dedos batendo no teclado cada vez mais rápido. Um nó apertou embaixo das minhas costelas. Tem algum problema? Ela virou a tela levemente para mim. Sua passagem consta como cancelada. O reembolso foi emitido há 1 hora.
A palavra cancelada me atingiu como uma mala despencando. Não, isso não é possível. Eu não cancelei nada. O reembolso foi enviado para um cartão terminado em. Ela hesitou antes de terminar, 4.401. Meu estômago despencou até o chão do aeroporto, porque eu sabia exatamente de quem era aquele cartão. Da minha mãe. Agradeci a atendente como pude e me afastei. O terminal parecia, de repente, mais barulhento, mais claro, mais cruel. Meu celular vibrou no mesmo instante em que o tirei da bolsa. A prévia da mensagem acendeu, a tela era da minha mãe. Divirta-se voltando a pé para casa. Perdedora. Perdedora. Ela nem tentou disfarçar com uma piadinha ou um emoji sem graça. Só a palavra, afiada como vidro quebrado. Outro aviso do celular: pare de agir como pobre. Pegue um ônibus, como deveria. Fiquei olhando para a tela até as letras começarem a borrar. Os viajantes se moviam ao meu redor como um rio. E, por um segundo, eu não soube dizer se estava parada ou me afogando. Não era a passagem cancelada. Nem mesmo os insultos. Era a clareza que veio junto com eles. A certeza de que meus pais não apenas me tratavam como um fardo, eles gostavam disso. Eles queriam que eu fosse pequena. Eles precisavam que eu fosse pequena. Saí do terminal e caminhei até o ar frio, sem saber exatamente para onde estava indo, apenas que não podia ficar ali nem mais um segundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o aplicativo de carona, mas antes que eu terminasse de digitar meu endereço, um sedã branco parou ao meu lado. O motorista se inclinou pela janela. Tudo bem com você? Ele perguntou. Você parece alguém cujo dia levou uma pianosada. Soltei um suspiro que quase soou como uma risada. Quase isso. Uma mensagem. Ele assentiu daquele jeito de quem já viu vida suficiente para ler nas entrelinhas. Entra aí. Estou fora do turno, mas você parece precisar estar em qualquer lugar, menos aqui. Hesitei por um único instante antes de deslizar para o banco do passageiro. O carro tinha um leve cheiro de pinho e couro antigo. Ele se apresentou como Harvey, motorista de meio período que viverá em Denver a vida inteira, e então apenas ouviu. Sem julgamentos, sem interrupções. Me peguei contando a ele sobre a passagem cancelada, as mensagens, os anos engolindo comentários que eu deveria ter devolvido na mesma moeda. Quando finalmente estacionamos perto de um parque silencioso na cidade, ele apoiou as mãos no volante. Sabe, disse suavemente, as pessoas fingem que crueldade é amor o tempo todo. Não faz com que seja verdade. Olhei pela janela, observando a luz de inverno tremular entre os galhos nus. Peguei meu celular de novo, mas desta vez, não para ler as palavras deles. Abri a pasta que eu mantinha escondida havia anos, uma chamada Opções, Investimentos, Pagamentos, Escritura do Truste. Registros de todos os meses em que eles atrasaram o aluguel da casa que nem sabiam que era minha. Pela primeira vez, sussurrei para mim mesma, a raiva não está me engolindo, está me afiando. Quando Harvey me deixou perto do meu prédio, o frio da manhã tinha ficado mais cortante, daquele tipo que te acorda por inteiro. Agradeci a ele, prometi que ficaria bem e caminhei em direção à entrada com a estranha firmeza de alguém cuja mente finalmente parou de girar. O saguão do meu condomínio estava quente e silencioso, vibrando levemente com o sopro do aquecedor. Parecia entrar em um universo diferente, onde eu não precisava me encolher para caber no conforto de ninguém. Pendurei meu casaco, sentei-me à mesa da cozinha e abri meu notebook. A pasta chamada Opções estava ali, exatamente onde eu a havia deixado. Um arquivo silencioso da vida sobre a qual minha família nunca se deu ao trabalho de perguntar. Eu o abri, e a tela se encheu com anos de documentos, anotações de investimento, pagamentos de propriedades, a escritura do truste listando meu nome como dona da casa onde meus pais tinham vivido por quase 2 anos. Rolei devagar, respirando a realidade que eu tinha construído enquanto eles estavam ocupados me menosprezando. Cada página parecia um lembrete de que eu havia feito algo extraordinário sem a aprovação ou permissão deles. Eles achavam que eu vivia na pobreza porque dirigia um carro antigo e usava roupas simples. Nunca imaginaram que eu mantinha minha vida discreta para protegê-la deles. Mas as mensagens no aeroporto deixaram uma coisa dolorosamente clara: me proteger não era mais suficiente. Eu precisava proteger meu filho.
Eu precisava parar de fingir que a crueldade deles era algo que eu poderia superar com o tempo. Memórias surgiram sem convite, mas nítidas. Leia, minha irmã, me empurrando para fora de casa numa noite de inverno porque o namorado dela não gostava de a gente sobrando por perto. Minha mãe mandando eu parar de ser dramática enquanto eu ficava lá fora, no frio, segurando uma mochila. Meu pai entregando dinheiro para Leia no dia da mudança dela para a faculdade, e, em seguida, virando para mim com um sermão sobre a conquistar as coisas do jeito certo. Todos esses momentos se misturavam em uma verdade silenciosa e fervente: eu não podia continuar deixando que eles tirassem pedaço por pedaço de mim, e chamassem isso de família. Abri outro arquivo, um conjunto de gravações que eu tinha capturado na última vez em que passei na casa deles para deixar um recibo. Eu não pretendia gravar nada. Tinha colocado um pequeno monitor de bebê na minha bolsa porque não confiava em deixar meus pertences sozinha. Mas, quando toquei o primeiro clipe, as vozes deles preencheram minha cozinha. Ela pensa que é melhor do que a gente, disse minha mãe. Cancela. Ensina uma lição para ela. Ela que pegue ônibus, acrescentou meu pai. Ela sempre age como se estivesse com dificuldade. Talvez devesse mesmo. A risada dos dois veio logo depois, leve, casual, como se estivessem falando sobre incomodar um estranho, não a própria filha. Recostei-me na cadeira, deixando a raiva assentar, não quente e descontrolada como antes, mas fria e precisa. Eu não ia enfrentá-los com insultos. Não ia igualar a crueldade deles. Eu ia usar exatamente aquilo que eles mais subestimavam em mim: preparação. Até o meio da tarde, eu já tinha redigido 3 notificações de despejo, uma para cada adulto morando na casa. Revisei novamente os termos do contrato, o histórico de pagamentos, as anotações de violação, cada assinatura que eles colocaram sem ler. Tudo estava impecável. Quando o sol começou a se pôr atrás do lago, tingindo o céu de um rosa suave e dourado, deslizei as notificações dentro de um envelope simples. Minhas mãos não tremiam desta vez. Durante anos, eles disseram que eu era sensível demais, quieta demais, disposta demais a perdoar. Talvez estivessem certos. Mas gentileza não é fraqueza não quando finalmente escolhe a si mesma. Coloquei um envelope sobre o balcão, respirei fundo e, para o quarto vazio, murmurei. Eu não vou voltar como filha deles. Vou voltar como proprietária. 3 dias depois do aeroporto, eu estava parada no final da calçada da casa dos meus pais, encarando o lugar onde eu costumava andar na ponta dos pés. A grama não tinha sido cortada. A luz da varanda piscava. E o SUV da Leia estava torto na garagem, como se ela tivesse estacionado às pressas, provavelmente porque sempre assumia que alguém iria consertar as coisas por ela. Apertei o casaco contra o corpo e subi os degraus. Não bati. Girei a maçaneta e entrei, recebendo de uma vez só o cheiro familiar de limpador de limão e café velho. Minha mãe estava no sofá, rolando o feed do celular. Meu pai estava na cozinha fazendo um sanduíche. Leia estava no balcão, lixando as unhas, entediada e confortável numa casa que não era dela. Minha mãe levantou os olhos primeiro. O que você está fazendo aqui? Sem cumprimento, sem preocupação, só irritação, como se eu tivesse interrompido um comercial. Meu pai nem levantou a cabeça. Não devia estar chorando em algum lugar? Fiquei sabendo que sua viagenzinha deu errado. Leia deu um sorriso torto, batendo a lixa de unhas no balcão. Achei que você ainda estaria chorando no terminal. Imagino que o avião da caridade não tenha decolado sem você. A risada deles, leve, descuidada, ecoou pelo espaço aberto da casa. Se eles tivessem prestado atenção, teriam percebido que minha postura estava diferente. Meus ombros não estavam encolhidos. Minha voz não era pequena. Eu não era mais uma convidada naquela casa. Coloquei minha bolsa no chão de madeira, tirei um envelope simples e o coloquei no balcão, bem na frente da Leia. O que é isso? Ela perguntou, erguendo a sobrancelha. Seu aviso, respondi. O de vocês 3. Minha mãe deu uma risada debochada. Aviso de quê? Despejo? A sala ficou em silêncio. Até o zumbido da geladeira pareceu parar. Coloquei 3 papéis idênticos em 3 lugares diferentes, um no balcão, um na geladeira e um no primeiro degrau da escada. Meu pai avançou, arrancando-o da porta da geladeira.
Você não é dona desta casa. Ah! Peguei novamente dentro do envelope e retirei a escritura do trust. Vocês assinaram um contrato de aluguel há 2 anos com o Elmroe Trust. Minha mãe cruzou os braços. Achamos que fosse alguma empresa de administração. Respondi. Minha. O rosto do meu pai escureceu. Isso é ridículo. Você não pode despejar a própria família. Inclinei a cabeça. Vocês já fizeram isso comigo. 2 vezes. Antes de eu completar 20 anos. Leia revirou os olhos. Ai, que dramática. Você nem tem dinheiro para ser dona de uma casa. Teoria interessante, eu disse. Porque os pagamentos, as contas, os extratos e o contrato que vocês assinaram dizem o contrário. Minha mãe deu um passo à frente, a voz se elevando. Isso é uma piada. Você acha que pode nos assustar com papel? Nós que te criamos. Não, respondi calmamente. Vocês me controlaram. Me drenaram. E me puniram por ter uma vida da qual vocês não aprovavam. Meu pai jogou o aviso de despejo no balcão. Mesmo que isso seja real, você não tem motivos. Apertei o play no meu celular. Uma gravação preencheu a cozinha, a mesma conversa que eu tinha ouvido sozinha no meu condomínio. A voz da minha mãe: cancele. Ela precisa aprender uma lição. A voz do meu pai: ela pode pegar ônibus. Sempre tão dramática. Depois, a risada dos dois. Leia ficou rígida. Você gravou a gente? Não, respondi. Eu gravei minha propriedade sendo ocupada por inquilinos que violaram o contrato e usaram abuso emocional para me controlar. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Desliga isso. Mas a gravação continuou, as palavras deles ecoando com força contra o revestimento de azulejos. Leia bateu a mão no balcão. Você não pode nos expulsar. Eu tenho filhos. Nós somos família. Exatamente, eu disse. Uma família que não pensou 2 vezes antes de colocar seus filhos acima do meu, quando mandaram ele sentar no chão no último Natal porque ele não era um primo de verdade. O ponto. Leia abriu a boca, mas um novo som cortou a tensão, meu celular vibrando. Uma notificação. Pagamento recebido de Leia Baxter. Leia avançou. Você disse que o aluguel estava atrasado. Estava. A menos que você quisesse se desculpar por rir quando eu caí da escada segurando os presentes para seus filhos. A mandíbula dela se apertou. Você é inacreditável. Não, eu disse baixinho. Sou consistente. Meu pai tentou de novo. Onde você espera que a gente vá? Eu dei a vocês um aviso de 60 dias por escrito, respondi. Vocês ignoraram. Estão 3 meses atrasados e ainda me enviaram aquelas mensagens. Encarei-o. Se um proprietário recebesse isso de um inquilino, você sabe o que aconteceria? Você está nos punindo por uma piada, Leia disparou. Aquilo não foi uma piada, eu disse. Foi uma confissão. Minha mãe agarrou o balcão para se equilibrar. Lúcia, seja razoável. Razoável, repeti. Vocês cancelaram minha passagem. Me chamaram de perdedora. Disseram para eu voltar andando para casa e se divertiram com isso. A voz do meu pai falhou. Você vai mesmo fazer isso? Abri o envelope mais uma vez, tirei a última folha e a coloquei no centro da ilha. Os rostos deles empalideceram quando deslizei o papel pelo balcão. Era o aviso formal de execução, o documento que autorizava o xerife a agir. Isto, eu disse, já está protocolado. Vocês têm 3 dias. Minha mãe balançou a cabeça, lágrimas surgindo não de remorso, mas de pânico. A gente não queria te machucar. Sim, eu disse baixinho. Vocês machucaram. Só nunca esperaram consequências. Leia olhou ao redor da sala, de repente pequena dentro da casa que sempre tratou como seu reino. O que você está tentando provar? Que eu importo, respondi, e que meu filho merece mais do que ver a mãe ser tratada como uma empregada sem salário. Meu pai ergueu as mãos. Inacreditável. Peguei minha bolsa. 3 dias. O xerife cuidará do resto.
Quando pisei na varanda, ouvi minha mãe sussurrar: "O que aconteceu com você?" Eu parei. Eu parei de implorar por um lugar à mesa que eu mesma paguei. E então fui embora, enquanto eles permaneciam parados na porta, suas vidas finalmente alcançando as escolhas que fizeram. 3 dias passaram mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Na manhã de quinta-feira, o carro do xerife subiu a rua silencioso, mas inconfundível. Meus pais estavam na varanda com caixas pela metade, os rostos tensos de incredulidade, como se o mundo lhes devesse uma pausa que nunca veio. Leia não estava lá. Ela tinha ido embora na noite anterior, arrastando as malas pela entrada enquanto discutia ao telefone com o marido sobre o dinheiro que usará sem contar a ele. O xerife os guiou pelo processo com calma, dando espaço para que reunissem o resto das coisas. Não houve gritos, nem briga dramática, apenas o lento desmanchar de uma família que passou anos fingindo que sua crueldade era normal. Minha mãe tentou uma última vez, pegando meu braço enquanto os carregadores levavam suas caixas. "Lúcia", ela sussurrou, "ainda somos seus pais." Eu dei um passo atrás. "E eu ainda sou a filha que vocês nunca protegeram." Ela baixou o olhar, não para mim, mas para a casa atrás de nós, aquela que ela achava que manteria para sempre. Quando tudo finalmente foi esvaziado, deixei com o xerife um envelope lacrado para ser colocado lá dentro. Uma foto minha com meu filho sorrindo. No verso, uma única linha: "Esta é a família que eu escolho." Quando voltei para o meu condomínio naquela noite, o lago do lado de fora da janela estava calmo e luminoso, refletindo uma paz que eu não sentia havia anos. Meu celular vibrou uma vez, uma mensagem não lida da Leia, mas eu não abri. Não precisava. O aeroporto, a passagem cancelada, os insultos, tudo tinha me trazido até ali, ao momento em que parei de deixar a versão deles de família definir meu valor. Meu filho correu até a porta quando entrei, braços abertos, seguro de mim de um jeito que meus pais nunca foram. E isso bastava. Se você também já precisou recuperar sua paz das pessoas que deveriam tê-la protegido, conte nos comentários e se inscreva para não perder o próximo episódio.